Estamos começando mais um Evangelho Online. Hoje nós continuamos falando do capítulo 5 do nosso amado Evangelho, mas hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o esquecimento do passado. Olha só, meus irmãos, é muito importante a gente entender essa dinâmica de como é que funciona essa questão do esquecimento do passado, né? Se nós temos um passado, se nós temos efetivamente uma vida anterior, por que nós não conseguimos lembrar dela? A espiritualidade nos explica que nós precisamos de um novo ponto de partida. Imagina assim, se nós tínhamos uma existência anterior onde nós estávamos falhando, é importante que a gente pare, que a gente repense, que a gente estude tudo aquilo que a gente estava fazendo, né? Avaliando todas as nossas falhas, os nossos acertos e os nossos erros, e a partir disso a gente faça uma reprogramação para uma nova experiência partindo do zero, partindo do princípio. Novamente, porque a gente precisa de um novo ponto de partida. Você imagina que se a gente lembrasse de todas as coisas do nosso passado, é como se nós estivéssemos continuando a mesma vida, continuando naquela mesma existência. E aí não seria um novo ponto de partida. Nós traríamos para essa experiência todas as nossas lembranças, tudo aquilo que nós vivemos, todas as falhas que cometemos, todos os acertos que cometemos. Mas nós continuaríamos a mesma vida. E alguns podem se perguntar assim, né? Tá, mas e se eu estivesse acertando? E se naquela existência especificamente eu estava fazendo tudo certo? E aí ela foi interrompida e aí eu tive que começar tudo do zero de novo, né? A espiritualidade explica para nós que é muito importante os passos que foram dados. Todos os passos, eles são extremamente importantes. Aqueles que nós já demos, aquelas conquistas que nós já realizamos, já fizemos, tá? Só que o nosso foco, o grande objetivo dessa existência são os passos que nós precisamos dar, são as coisas que nós precisamos corrigir, os pontos que nós precisamos evoluir. Então, o nosso foco ele tem que estar muito especificamente nesses novos passos que precisam ser dados. E olha só, nós esquecemos do nosso passado porque as lembranças desse passado, quando nós olhamos para trás, eu sempre falo isso, né? Olha para trás, dá uma olhadinha na história da humanidade, veja lá as atrocidades, as coisas erradas que todos nós já fizemos, porque somos nós, né? Nós é que estávamos lá fazendo tudo aquilo, né? Então, quando nós olhamos para trás, nós vamos ver um monte de coisa errada. Se nós trouxéssemos essas lembranças para agora, essas lembranças fariam muito mal para nós. Elas teriam uma interferência muito grande nas nossas relações sociais, com as pessoas que nós convivemos e na nossa família. Sim, porque frequentemente, a espiritualidade de novo explica para nós, que frequentemente as nossas reencarnações elas acontecem no mesmo meio, com as mesmas pessoas, né? Nós convivemos novamente com aquelas mesmas pessoas, tanto com os nossos amores, como com os nossos opositores, aquelas pessoas que são a pedrinha no sapato. E aquela pessoa, aquele sentimento, aquela relação é o que precisa ser desenvolvida, né? Aquela dificuldade é o que precisa ser trabalhada. Por isso nós voltamos novamente. É uma grande oportunidade que Deus dá para cada um de nós, para que a gente possa reformular o sentimento que nós temos por determinadas pessoas, muitas vezes recebendo ela nas nossas famílias, né? Como filhos, como irmãos, né? Como pais, como mães, né? Então a gente nasce dentro da mesma família para poder desenvolver esse amor. Porque olha só, depois que eu desenvolvo o amor, como é que eu faço para deixar de amar, né? Gente, imagina se a gente descobrisse que o nosso pai e a nossa mãe foi um opositor do passado. Foi alguém, por exemplo, que tirou a nossa vida numa existência anterior e que nessa vida nos recebeu como filhos, né? Deu a vida para nós para pagar aquela dívida que tem e para tentar reconciliar esse sentimento. Como é que seria, né? Como é que seria o nosso sentimento em relação a esse pai e essa mãe? Não estou dizendo que é uma regrinha, né? Que todo pai e toda mãe tirou a vida do seu filho numa existência anterior. Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é um exemplo, né? Imagina um filho seu que você recebe hoje nos braços e que você sabe que você teve uma grande dívida com ele no seu passado, que você é o devedor e ele é o credor, que você fez atrocidades, que você tratou ele mal, que você deve para esse filho. Como é que vai ser o seu tratamento? Como é que você vai educar essa criança? Como é que você vai dar orientação para essa criança?
E se você descobrir que aquela pessoa que você tem dificuldade no seu trabalho é um grande inimigo do passado, uma pessoa que você está convivendo hoje e está tentando desenvolver um sentimento, está tentando desenvolver uma relação com essa pessoa, tem apostado nisso, tem investido nisso, e aí se você lembrasse que já era um problema de outras vidas, você muitas vezes ia deixar a mão. A gente muitas vezes ia falar, isso é meu karma, né? A gente fala, esse é meu karma de várias vidas. Não, a gente precisa desse esquecimento justamente para não trazer essas memórias e isso não nos atrapalhar. Em alguns casos faria o bem? Não sei. A espiritualidade é que sabe, Deus é que sabe, né? E se Ele resolveu jogar esse véu sobre o nosso passado, com certeza absoluta, faz parte da misericórdia divina, de não permitir que a gente traga essas memórias, porque eu acredito que elas fariam muito mais mal do que bem nessa nossa nova experiência. O que nós trazemos, na verdade, é apenas uma voz da nossa consciência e as nossas tendências instintivas, né? E essas sim precisam ser muito observadas, precisam ser muito trabalhadas, nós precisamos focar nessas tendências instintivas, porque isso é o que a gente traz, né, das nossas antigas experiências, e a gente precisa efetivamente trabalhar nisso. Dentro do Espiritismo tem algumas questões que nos fascinam, né? As pessoas muitas vezes quando chegam na doutrina vêm mais pelo espetaculoso da doutrina, né? Que será que eu fui na minha vida passada? Isso pouco importa. O que nós temos que ter efetivamente a preocupação ou o nosso objetivo, o nosso foco é de entender que se eu estou vivendo alguma coisa hoje de dificuldade, nós falamos isso nos dois evangelhos anteriores, né? Quando nós estávamos falando das causas atuais das aflições e as causas anteriores das aflições. Se eu estou vivendo um momento de dificuldade e eu acredito na justiça divina, isso que está acontecendo comigo é justo. Existe uma causa anterior, né, que eu devo ter feito alguma coisa que justifique aquilo que eu estou vivendo. Eu tenho fé, eu acredito em Deus, eu acredito no amor de Deus, mas eu também acredito na justiça divina. E isso para nós é o que importa. Então, eu tenho que passar pelo que eu estou passando com resignação, sem questionar Deus por que eu, né, sem fazer esse questionamento, mas sobretudo fazendo um outro questionamento. O que eu tenho que aprender com isso que eu estou vivendo? Essa é a nossa grande preocupação, esse é o nosso objetivo e é nisso que a gente tem que prestar atenção. O que eu fui numa vida passada, eu vou possivelmente lembrar disso, né? Mas essa não deve ser a minha preocupação nessa experiência que eu estou tendo hoje. E por que eu disse que nós vamos recuperar, né, a nossa memória, a nossa consciência? Porque quando nós estamos livres do corpo físico, quando nós desencarnamos, quando nós chegamos no plano espiritual, nós recobramos a nossa consciência universal, que é a lembrança de todas as nossas vidas. Lógico que isso não vai acontecer num passe de mágica, isso não vai acontecer num estalo, né? Mas nós teremos a oportunidade de recobrar toda essa consciência, entender qual era o objetivo dessa vida, o que eu vim fazer aqui, por que eu estava passando por tudo aquilo, qual era o meu objetivo, né? O que eu programei, sim, porque fui eu que fiz essa programação, qual foi o meu planejamento existencial, se eu cumpri com ele, se eu não cumpri com ele, eu vou fazer toda essa avaliação, porque essa avaliação vai me trazer o aprendizado que eu tanto preciso. Então, a nossa lembrança, ela fica apagada por um breve momento, porque a nossa existência aqui é muito curtinha, né? Então ela fica apagada por um breve momento, mas quando eu desencarno, quando eu chego no plano espiritual, com o tempo eu vou recuperar toda essa minha consciência, toda essa minha memória, e aí eu deixo de ser essa pessoa que eu estou sendo aqui, porque eu sou um espírito que tem um corpo, e não sou um corpo que tem um espírito, eu deixo de ser essa pessoinha que está aqui, né? E passo a ser efetivamente o espírito que tem toda aquela experiência, todo aquele aprendizado de tudo que já viveu. Um outro ponto que é importante de dizer aqui, que esse evangelho também fala para nós, nesse evangelho do esquecimento do passado, o evangelho segundo o Espiritismo vem explicar para nós que quando nós dormimos, o nosso corpo fica descansando e o nosso espírito, ele se desdobra, ele sai do corpo, né? E muitas vezes no desdobramento nós fazemos reprogramações, nós reavaliamos aquilo que nós estamos vivendo, nós nos reunimos com os nossos tutores, com nossos guias,
o nosso anjo de guarda, cada um dá um nome, né? Então a gente se reúne com os nossos tutores espirituais e eles vão nos auxiliando, aquelas pessoas que estão, aqueles espíritos queridos, né, que estão nos auxiliando nessa experiência, eles vão nos explicando o que a gente tem para viver, o que a gente precisa se preparar, quais são as mudanças que a gente precisa fazer na nossa vida. E aí, nesses momentos de desdobramento, muitas vezes nós temos de volta a nossa consciência. Gente, é importante dizer que para que esse cuidado, para que essa troca, né, para que esse encontro com os nossos tutores espirituais aconteça durante a nossa noite, isso vai acontecer com aquelas pessoas que estão vivendo uma vida em conformidade com o Evangelho, as pessoas que estão se dedicando no seu aprimoramento moral, né, aquelas pessoas que estão vivendo de uma forma correta, de acordo com a sua religião, e estão tentando fazer as coisas de uma maneira correta, né? São muitos os relatos de muitos irmãos, né, que ao se desligarem do corpo físico, os seus espíritos vão para lugares muito mais infelizes do que eles já têm frequentado aqui durante a vida corpórea, né? Isso se dá pela afinidade, né, pelas escolhas que faz, pela forma como vive, como conduz a sua vida, né? Sempre a gente vai falar de conduta, né? Então a gente tem que estar sempre muito dedicado, sempre muito preocupado, investindo, gastando a nossa energia, né? Para que a gente possa efetivamente estar nesse caminho de amor, para que a gente possa estar nesse caminho de reforma íntima, nesse caminho de lapidação das nossas falhas, das nossas deficiências. E aí sim, uma vez dedicado nisso, uma vez vivendo isso, né, pode ser com todo esse acompanhamento que a doutrina, toda essa base que a doutrina nos dá, né, com tudo isso, muito possivelmente nós vamos sim, aí por uma questão de afinidade de novo, estar muito mais em linha com esses espíritos que estão para cuidar da gente. Então daí nós passamos a receber todo esse amor, passamos a perceber, na verdade, todo esse amor, todo esse cuidado, todo esse carinho da espiritualidade por nós. Por isso é tão importante a nossa tão falada reforma íntima. Tá bom? Esse é o nosso evangelho de hoje. Eu agradeço, como sempre, né, a atenção de vocês, por estar me recebendo aí, para a gente poder estar batendo esse papo. Agradeço a todas as pessoas que têm entrado lá no canal, que têm curtido, que têm dado uma força, tanto no Facebook como no YouTube, e nos nossos grupos de mensagens, né? Agradeço vocês. Peço que compartilhem com as suas redes, com as pessoas que vocês conhecem, para que a nossa mensagem possa chegar ao máximo de pessoas possível. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, entra lá no YouTube, digita lá canal Reforma Íntima, e aí você vai se inscrever, vai aparecer uma teclinha lá, inscreva-se, e depois você clica num sininho, que daí todos os domingos, todas as semanas, você vai receber o nosso Evangelho online. Tá bom? Obrigado por sua atenção e que Deus nos abençoe a todos.